noite a todos, aqueles que estão na live. Vamos abrir o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Vamos continuar meditando nesse precioso livro e nesse capítulo tão exortante para as nossas vidas. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler os versículos 11 e 12 como base da nossa mensagem nessa noite. Hebreus, capítulo 11, versículos 11 e 12. Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu a possibilidade tão poderosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Hebreus 11, 11 e 12. Vamos orar novamente, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos e por podermos parar mais uma vez para juntos meditarmos na Tua santa e bendita palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de a palavra do Senhor ser proclamada nesse lugar. Obrigado por nossa vida, Senhor. Obrigado pelo ministério da igreja, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui e pelo que o Senhor vai fazer, porque a Tua palavra não volta para Ti vazia. Envia Tua palavra aos corações. Faz, Senhor, do Teu servo um instrumento, de forma que a Tua palavra possa estar sendo audível àqueles que creem em Ti e àqueles que serão salvos por Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos isso, nos entregando nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas frases no site pensador.com eu anotei para falar aqui para os irmãos. Melinda Gates, cofundadora da Microsoft e ex-esposa do multimilionário Bill Gates, fala o seguinte: uma mulher com voz é, por definição, uma mulher empoderada. Uma fotógrafa e influencer digital de nome Nana Santos fala o seguinte: não há forma melhor de empoderar as pessoas do que dar a elas a liberdade de dizerem o que pensam. Rayane Muniz, uma estudante de psicologia, também fala: liberte sua mente e desperte a mulher forte que existe em você. A Wikipédia define empoderamento feminino como a aceitação do ponto de vista da mulher ou das mulheres, ou como elevar o status das mulheres pela educação, conscientização, alfabetização e treinamento. E qual seria o ponto de vista bíblico com respeito ao empoderamento feminino? Hoje, nós comemoramos em nossa denominação o Dia da Mulher Presbiteriana. Por isso, nós intencionamos falar um pouco sobre o empoderamento feminino do ponto de vista bíblico. Temos diante de nós, meus irmãos, mais uma maravilhosa porção
do livro de Hebreus. Em razão de nós estarmos estudando o livro de Hebreus nas quintas-feiras, eu vou pular as observações contextuais e vou direto ao texto. Esses versículos 11 e 12 do capítulo 11 estão novamente apresentando a fé em seus efeitos, tais quais os versículos anteriores que lemos sobre Abraão e sua fé em Deus. Estes versículos têm a mesma temática, os efeitos gerados pela fé. A fé no Deus fiel, que cumpre as suas promessas. E aqui o texto está nos dizendo que a fé no Deus fiel, que cumpre as suas promessas, traz capacidade aos incapacitados. Sara, esposa de Abraão, é o foco do escritor. Sara, que não tinha uma vida tão bem ajustada, principalmente na decisão e na influência sobre o marido, texto que nós lemos no início do culto, quando ela entregou a sua própria escrava para tomar da escrava o filho com o marido, que faria nela o filho. Sara, esposa de Abraão, mesmo com as suas dificuldades morais, foca as promessas de Deus. Foca as promessas feitas por Deus. E Sara tem o Deus de Abraão como o seu Deus e como o Deus que é fiel para cumprir o que ele prometeu. Ela não é uma mulher excepcional. Ela não é uma mulher maravilha na ética. Ela é uma mulher de fé. E esta mulher de fé foi empoderada exatamente por exercício de sua fé. Nós lemos esses dois versículos, e se você prestar bastante atenção nesses versículos, eles estão revelando para nós o empoderamento de Sara por causa de sua fé. E diante disso observamos e entendemos que mulheres empoderadas, de acordo com a palavra de Deus, são mulheres capacitadas por exercerem fé nas promessas de Deus. Alusivo à data que nós estamos comemorando hoje na IPB, nosso presbítero já cumprimentou as mulheres presbiterianas, o Dia da Mulher Presbiteriana, mas também à luz do texto sagrado que nós temos aqui, que nós estamos examinando agora, nós vamos passar, com a graça de Deus, alguns momentos nessa noite, meditando sobre mulher de Deus, mulher empoderada pela fé. Mulher de Deus, mulher empoderada pela fé. E são três os motivos que deste texto nos revelam que as mulheres de Deus são empoderadas pela fé. Primeiro motivo, meus irmãos, minhas irmãs, maternidade. Maternidade. Mulheres de Deus são empoderadas pela fé para a função de mãe. Vamos ver o verso 11. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder
para ser mãe. Poder para ser mãe. Porque ela precisava de poder para ser mãe. Porque ela não tinha condições para ser mãe. Sua idade já era muito avançada, e o escritor está registrando aqui, não obstante o avançado de sua idade. Segundo o registro do Gênesis 17, ela tinha 90 anos. Alguém aqui tem essa idade? Ninguém. Nós nem sabemos se hoje vamos ter condições de chegar nesta idade. 90 anos. Biologicamente, Sara estava sem condições físicas e hormonais para ser mãe. Impossibilitada de gerar filhos pela biologia. Além de idade avançada, seu esposo Abraão era um homem de 100 anos, segundo o mesmo texto lá no Gênesis. E seu corpo, o escritor faz questão de dizer aqui, no versículo de número 12, por isso, também de aliás, já amortecido, um corpo amortecido, ou seja, sem vitalidade sexual. Sara, matrimonialmente, estava incapacitada para gerar filhos. Uma mulher sem condições biológicas, uma mulher sem condições conjugais para gerar filhos. Por isso ela precisava de poder. E qual a fonte deste poder? Exercendo fé nas promessas de Deus, Sara recebeu um poder sobrenatural, que dentro de suas condições físicas e dentro de suas condições conjugais, aos 90 anos de idade que ela tinha, aos 100 anos de idade que o seu esposo tinha, ela deu à luz ao primogênito da nação hebraica. E deste se cumpriria uma promessa de Deus: por pai de muitas nações te constituí, e a tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Sara precisava ser mãe. E Sara precisava ser mãe pela fé. É muito fácil para uma mulher, em condições biológicas e em condições conjugais, ser mãe. Mas uma mulher incapaz, a única maneira para que ela fosse mãe era olhar nas promessas de Deus e considerar Deus fiel na sua promessa, era exercer fé. Segundo a Bíblia, Sara teve 2 ocupações somente. Talvez foi a mulher mais empoderada da Bíblia.
E ela não era uma grande empresária. Nada contra uma mulher ser empresária. A minha está caminhando nesse sentido aí já faz um tempo. Deus a abençoe. Mas ela não era uma grande empresária, ela não era uma grande acadêmica, ela não era uma grande cientista, ela não era uma grande modelo. Segundo a Bíblia, suas duas ocupações, esposa e mãe. Hoje em dia, mulheres empoderadas zombam, humilham aquelas que assumem como prioridade estas ocupações: ser esposa e ser mãe. Mas uma mulher de Deus foi empoderada pela fé com estas duas ocupações, esposa e mãe, e ela se tornou mãe da nação em que o Salvador saiu para salvar o mundo dos seus pecados. Ela, pela fé, gerou aquele que daria origem à nação hebraica, e da nação hebraica Jesus Cristo viria, porque a salvação vem dos judeus. Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo viria desta descendência. E esta mulher foi empoderada pela fé, porque no DNA do óvulo dessa mulher está o Salvador do mundo. Ela foi a esposa do homem que seria o pai desta nação, do homem que recebeu a promessa da maior posteridade possível. O Salvador do mundo viria através de uma maternidade contínua desta descendência. Ela foi a primeira. Maternidade. Mulher de Deus é empoderada pela fé para a função de ser mãe. Um segundo motivo é a fragilidade. Mulheres de Deus são empoderadas pela fé diante de suas impossibilidades. Mulheres de Deus são empoderadas pela fé diante de suas impossibilidades. Diz o verso 11: não obstante o avançado de sua idade. Diz o verso 12: de um já amortecido. Frágil biologicamente, frágil conjugalmente, suas impossibilidades a faziam fraca em si mesma. Tudo para ser uma mulher depressiva, revoltada, de mal com a vida, uma mulher frustrada, estéril, sem produzir nada. Alguém que passa na vida e não deixa nada. Ela era frágil, ela era incapaz nos seus recursos naturais, nos seus recursos familiares. Uma mulher frágil, uma mulher carente de força, uma mulher carente de poder, sem dons, sem os talentos, sem as habilidades necessárias. Frágil, fraca. Mas ela olhou para o Deus de Abraão.
e ela confiou na promessa que o Todo-Poderoso havia feito ao seu esposo. A partir daí ela passou a crer, e ela passou a crer que seria mãe, apesar de toda a sua fragilidade, apesar de toda a sua incapacidade. Nós estamos vendo que a fé lhe suscitou poder. O objeto de sua fé era o correto, o Deus fiel, o Deus Todo-Poderoso. Ela o teve por fiel em suas promessas, e ela agradou a Deus. Esse mesmo escritor aos Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, Deus a capacitou. Por isso, Deus a empoderou sobrenaturalmente. A fragilidade de Sara a levou a receber poder, simples, por exercer fé, por confiar no que Deus prometeu. Mulheres de Deus são empoderadas pela fé, diante de suas impossibilidades. A maternidade, a fragilidade. Terceiro motivo, fidelidade. Mulheres de Deus são empoderadas pela fé, porque Deus cumpre as suas promessas. Mulheres de Deus são empoderadas pela fé, porque Deus cumpre as suas promessas. Verso 11, parte final. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Teve por fiel aquele que fez a promessa. Sara foi honrada por Deus ao confiar nas promessas que recebeu dele. Deus honra quem o honra. Deus honra o homem que o honra, e Deus honra a mulher que o honra. Deus não pode mentir. Se há uma grande impossibilidade para Deus, é Deus ser mentiroso. Deus não pode mentir. Sara o conhecia muito bem. Sara o tinha como o fiel. Sara o teve pelo fiel, pelo verdadeiro, que iria cumprir o que prometeu. E Deus cumpriu com ela. Deus a empoderou, porque Deus é fiel. Ao olhar para Deus, nas promessas dele, ao confiar em Deus, nas promessas dele, Sara recebeu todos os benefícios da fidelidade de Deus. Deus tem um pacote de benefícios para dar. Aqueles que confiam nele, aqueles que olham para ele e esperam por ele, no que ele prometeu, vão receber este pacote completo de benefícios. Todos nós temos filhos, a maioria, creio eu. E uma das coisas que mais mexe com o coração de um pai e de uma mãe é quando um filho lhe pede algo. Pai, me dê isso. Mãe, me dê isso. Eu estou precisando disso. Você imagine um casal
que tem 2 filhos. E um filho sempre chega para os seus pais, abre o coração e pede para eles: pai, eu preciso disso. Mãe, eu preciso disso. O outro filho não conversa com seus pais e não pede nada para eles. E de repente este filho que pede começa a ter aquelas coisas que ele pediu. Você acha que o filho que não pede tem o direito de falar: pai, mãe, por que você deu isso para ele e não deu para mim? Qual será a resposta? Nós demos para o seu irmão porque ele nos pede. Você não recebe porque você não pede, porque você não confia no nosso amor e na nossa entrega por você. Por isso o Senhor Jesus disse: pedi e recebereis. E Sara precisava das promessas de Deus, e ela não duvidou de recebê-las. Ela se abriu para receber esses benefícios da fidelidade de Deus. Sara foi galardoada, Sara foi presenteada, Sara foi empoderada para ser mãe, porque o Deus que não pode mentir se agradou dela, ela confiou nele e ele a empoderou. Mulheres de Deus são empoderadas pela fé, porque Deus cumpre as suas promessas. E agora eu me dirijo, mulheres presbiterianas, mas também o homem presbiteriano. Não se pode medir o que Deus pode fazer por meio dos seus filhos. Servas fiéis a Deus, servos fiéis de Deus. Não se pode medir a grandeza que Deus tem a operar na vida dos filhos de servas fiéis a Deus. Além de Sara na Bíblia, olhe para Ana, a mãe do profeta Samuel. Olhe, leia essa história e veja o que Deus fez através de Samuel, por causa de uma mulher de fé. Olhe para Joquebede, mãe de Moisés, e veja o que Deus fez com Moisés, por causa de uma mulher de fé, que o colocou na margem do rio, crendo que Deus cuidaria dele. Olhe para Isabel, mãe de Zacarias, ou melhor, esposa de Zacarias, mãe de João Batista. Veja o que ela fez, também já passada do momento de gerar filhos. O arauto, o introdutor do Messias, o maior homem da antiga aliança segundo Jesus. Ele não fez nenhum milagre, ele simplesmente abriu a porta do cenário para Jesus Cristo, Filho de Deus, entrar e ele sair. Olhe para Maria, a mãe do nosso Redentor, e veja o que ela disse a Deus, ao Espírito de Deus: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim o que tu queres. Essas são as mulheres empoderadas,
são aquelas que confiam nas promessas de Deus, e são aquelas que levam para os seus filhos e através dos seus filhos as grandes bênçãos e as grandes promessas de Deus. As mulheres empoderadas pela fé, elas criam os seus filhos para Deus, não para elas mesmas, para Deus. Lhes direcionam na palavra de Deus, nas promessas de Deus, desde a mais tenra idade. Intercedem por seus filhos, nas lutas que eles enfrentam, desde crianças. Essas mulheres olham para os seus filhos como herança de Deus. Herança de Deus. Herança do Senhor são os filhos. Mulheres empoderadas confiam nesta palavra do Salmo 127, 3. Mulheres de poder de Deus são aquelas que fazem de seus filhos e de suas filhas instrumentos poderosos, grandiosos nas mãos do Senhor, por causa da fé. Confiar no Deus que faz as promessas traz poder. Confiar na fidelidade de Deus traz poder. Homens e mulheres de fé devem ser simples servos de Deus. Devem aceitar os propósitos de Deus que aparecem em suas vidas, confiando nas promessas que Deus fez. Por isso, busque em tudo a grandeza do Senhor, confiando que Ele vai cumprir as promessas dEle, no seu tempo, no tempo dEle. E guarde no seu coração, não deixe sair do seu coração. A fé empodera os fracos. Confiar no Deus fiel qualifica os desqualificados. Quer ser empoderada por Deus? Quer ser empoderado por Deus? Coloque a sua confiança nele e na palavra dele. E você receberá poder sobrenatural para vencer todas as tuas fragilidades e para trazer a grande honra que o Senhor tem que ter nessa terra e que Ele quer operar através da sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para nós encerrarmos o nosso culto. Se a palavra do Senhor falou alguma coisa no teu coração, e você agora está ouvindo a voz dele, falando com você. As minhas palavras são imperfeitas e falhas. Eu escorrego, eu erro em algumas coisas. Mas a palavra de Deus é poder. E se nesse momento o teu coração escuta algo de Deus, não deixe isso passar. Responda a Ele. Responda o que o Senhor está te falando. Faça desse momento um momento de resposta para a palavra de Deus. Se o Senhor fala, responde a Ele. Responda um sim.
Se renda e responda a Ele, com fé. E a partir desse momento, qualquer questão, o Senhor vai tratar por você. Se Ele falou, Ele vai cumprir com você. Porque Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Querido Deus, nosso Pai, Tu és fiel, apesar de sermos quem somos. O Senhor não muda. O Senhor vai cumprir o que prometeu. E os Teus desígnios para a nossa vida vão prevalecer. Senhor, às vezes nós somos tão frágeis, olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para as nossas incapacidades, achamos que não tem mais jeito. Às vezes nós queremos desistir, jogar a toalha, tendemos a desanimar. Mas, Senhor, se Tu nos prometeste algo da Tua parte na Tua palavra, o Senhor vai cumprir. Senhor, reaviva em nós o foco de confiar nas Tuas promessas, de desejar aquilo que Tu tens para fazer através da nossa vida. Mesmo que pareça muito pouco, Senhor, mesmo que não seja tão grande aos olhos dos homens, Senhor, mas se é um projeto Teu, o quão grandioso isso será, o quão maravilhoso isso será nas Tuas mãos. Abençoa cada servo do Senhor, cada serva do Senhor, que nessa noite, Senhor, parou e ouviu o Senhor falando, e respondeu ao Senhor, e creu no Senhor, e voltou a confiar em Ti. Ó Senhor, nós somos um pequeno rebanho, mas o Senhor nos pastoreia, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos alimenta, e nós somos gratos a Ti. E nós Te glorificamos e Te agradecemos, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Em tudo o Senhor tem nos abençoado. Apesar das lutas dessa vida, nada tem nos faltado. Temos o que não merecemos, temos mais do que precisamos. Continuamos a crescer, a progredir na vida de fé. Muito obrigado, Senhor. E que o Senhor continue a nos fortalecer para focarmos o Senhor como Deus fiel, Deus de Abraão, Deus de Sara, nosso Deus em Jesus Cristo. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós estamos orando. Amém, Senhor. Fiquem de pé, irmãos, e recebam a bênção apostólica. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo o sempre. Amém. Amém.